essa história se passa em Maringá, no Paraná, mais especificamente na localidade onde atualmente é o Jardim Alvorada, que era, na ocasião, pelo menos, um dos mais populosos bairros da cidade e era onde viviam os irmãos Jocelino Matos, que na época tinha 21 anos, e o seu irmão mais novo, Roberto Carlos, de 13 anos. Tudo aconteceu em 13 de abril de 79, que por curiosidade era uma sexta-feira. Os dois caminhavam para casa depois de uma visita na casa da sua irmã por um trajeto que na época não era nem mesmo uma rua asfaltada. Durante a noite e no meio do caminho eles avistaram uma luz no céu que não parecia ser uma estrela. Ela fazia alguns movimentos, além de parecer pulsar. O Roberto, o menor, chegou a mostrar ao irmão, dizendo que seria uma estrela cadente. O Jocelino diz que o Roberto ficou realmente assustado e perturbado com a presença daquilo no céu, e ele, como irmão mais velho, tentou acalmar o Roberto, dizendo que era apenas uma estrela e que ele não precisava se preocupar com isso. Ao mesmo tempo que disse isso, o próprio Jocelino estava sim preocupado, porque ele notou que a luz parecia que o seguia enquanto eles andavam durante um trecho de pelo menos 100 metros, e o Jocelino começou a ficar bem assustado com isso. Alguns instantes depois, essa luz sumiu até que repentinamente voltou a aparecer no momento em que eles chegaram na esquina onde tomariam o caminho direto para sua casa. Foi aí que eles começaram a sentir uma estranha sensação. O Jocelino diz que o seu sangue começou a correr rapidamente e ele passou a se sentir nervoso. A luz estava cada vez mais próxima e a cada instante continuava a se aproximar até que eles foram iluminados por ela, e o Jocelino não sabe explicar, mas era como se essa luz os atraísse. Os irmãos não conseguiam definir que tipo de atração eles sentiam por aquela luz. Era como se de alguma forma desconhecida por nós, ela mexesse com a cabeça deles, que ficavam submetidos à vontade daquela luz ou de quem ou o que a controlava. Essa luz fez com que os dois a seguissem por um campo em meio ao matagal até um lugar isolado já em meio a um campo arado. O Jocelino disse que não queria ir naquela direção, mas ele não conseguia evitar. Para os dois, era difícil andar sobre o local de terra até que eles chegaram embaixo de uma árvore, quando sentiram que foram jogados no chão por uma força desconhecida. Foi aí que eles puderam ver um objeto voador a uns 15 metros deles, pairando aproximadamente a 3 metros do solo, flutuando silenciosamente no ar, e isso é tudo que os rapazes puderam se lembrar. Até que algo como um apagão aconteceu na mente deles. Instantes depois, o Jocelino também ouviu uma voz lhe dizendo algo como: "Está terminado, vamos voltar." Era uma voz que para ele parecia com alguém falando em um sonho ou dentro da sua cabeça. Isso tudo aconteceu entre 11 da noite e 11h30, mais ou menos. Em determinado momento, os dois recobraram a consciência daquele apagão, se levantaram e começaram a andar com muita dificuldade. Segundo o próprio Jocelino, ele sentiu uma espécie de fraqueza muito grande, chegando ao ponto de não conseguirem caminhar sem se apoiarem um no outro, e assim fizeram o resto do caminho de volta para casa. As suas pernas estavam trêmulas e fracas. Junto a essa fraqueza, eles pareciam estar sofrendo de algum tipo de desorientação, tanto que eles tiveram muita dificuldade de reencontrar o caminho para casa. Finalmente, quando eles chegaram, estavam sujos de terra e com uma fome que para os meninos era o que poderia estar causando aquela fraqueza. O Jocelino disse que nunca havia se sentido assim antes. Os seus pais nesse momento já estavam muito preocupados com os dois, achando que eles tinham sido raptados ou algo tinha acontecido nesse sentido. Tendo em vista a demora para chegar em casa, os dois chegaram até a estranhar essa preocupação, já que, apesar de eles terem caminhado lentamente para casa, não parecia ter passado tanto tempo assim. Porém, o tempo entre seguir a luz e o apagão e eles se levantarem, que parecia ter ocorrido em poucos minutos, parecia que tudo foi muito rápido, na verdade demorou horas. Como eu falei, o apagão foi no máximo 11h30 da noite, mas quando eles chegaram em casa, já passava das 4h30 da manhã. Ao entrarem em casa, eles contaram então aos seus pais tudo o que aconteceu sobre aquela luz, e inicialmente ninguém acreditou nessa história. Frustrado, o Jocelino decidiu então levar os seus familiares até o local onde eles estavam para ver se havia lá ainda alguma luz ou alguma prova do que eles viram. E para espanto de todos, ainda havia no céu a tal estrela que ainda parecia pulsar enquanto flutuava bem alto.
Nesse momento em que eles observavam novamente, algum efeito tomou conta dos irmãos e os dois desmaiaram. A família entrou em desespero e pegou os dois para socorrer e levar até a casa, e a sua mãe conta que no momento em que tocou seus filhos, eles deram choque, como que acontece com algo carregado por energia estática. Passados uns 15 minutos, os dois acordaram novamente. Durante o momento do desmaio, a sua família diz que ambos estavam com os corpos rígidos, como se as suas articulações estivessem travadas. Após essa experiência, digamos assim, um cunhado do Juscelino foi até a delegacia registrar o que aconteceu. A polícia estranhou a história, mas como haviam fatos testemunhados pela família e a questão dos desmaios, as autoridades decidiram verificar. Descobriu-se também que várias outras pessoas haviam avistado objetos estranhos pela cidade, e isso chegou ao conhecimento da mídia e pesquisadores de assuntos ufológicos. Um desses ufólogos que acompanharam o caso foi o Gevaer, que morava na cidade e investigou o caso e fez várias entrevistas com o Juscelino, que continuava a afirmar que não se lembrava nada do que teria acontecido nesse período entre o apagão e recobrar a memória. Porém, depois de ver que o interesse do ufólogo no caso era sério e não para fazer chacota com a sua história, o Juscelino aceitou ser levado para uma sessão de hipnose regressiva, que foi feita através do Dr. Oswaldo Alves, que era de uma cidade vizinha chamada Mandaguari. A ideia era tentar descobrir o que aconteceu das 11h30 às 4h30, se eles ficaram simplesmente desacordados no chão ou se algo mais aconteceu. Tentar fazer com que ele se lembrasse do máximo de informações possíveis nesse período. Todas as sessões de hipnose geraram um material de mais de 30 horas de gravação e um total de mais de 200 páginas de transcrições do que foi falado. E o que foi descoberto acabou chocando tanto quem ouviu o que o Juscelino dizia, quanto a ele mesmo, que lembrou de tudo. O Juscelino conta que quando ele e o irmão chegaram embaixo de uma árvore, ficaram caídos no chão por uns 2 minutos, até que algo o levantou. Ele estava flutuando, o que deixou o Juscelino extremamente assustado por ver algo que para ele parecia impossível. Naquele objeto que emitia luz, uma porta foi aberta, por onde saíram 2 homens. Eles usavam um macacão preto até o pescoço, tinham cabelos negros, tinham mais de 1,80 m de altura, os seus olhos eram negros, com sobrancelhas, a sua pele era morena, o nariz e olhos eram iguais aos nossos. Eles pareciam humanos. Tinham lábios médios, mas não foi possível ver se eles tinham dentes. Eles tinham orelhas comuns e o Juscelino sabia que, apesar da semelhança com uma pessoa, eles tinham algo diferente neles. Um deles se aproximou e o observou mais de perto, pegou um objeto que ele não sabia o que era e colocou em seu braço esquerdo, fazendo um sinal para que ele fosse para mais perto daquele objeto voador até que ele entrasse. Essa criatura humanoide acompanhou Juscelino enquanto ele andava por alguns metros até que eles chegaram a uma sala cheia de computadores. Havia um tipo de mostrador em uma mesa que tinham luzes diferentes. Eles continuaram andando e chegaram em uma outra sala cheia de coisas que, segundo Juscelino, pareciam motores. Ele afirma que ele nunca viu nada igual àquilo antes. Eram motores que estavam quentes, mas não faziam nenhum barulho. Após isso, eles passaram por uma sala onde haviam imagens semelhantes a fotografias que pareciam estar em telas fixas na parede. Continuando, na sala seguinte havia uma série de equipamentos parecidos com instrumentos hospitalares. Lá haviam outros seres e eles pediram que o Juscelino se deitasse em uma espécie de cadeira de dentista. E ele diz que se lembra de ter sido examinado com vários instrumentos. Amostras do seu sangue, cabelos e demais tecidos foram retirados. Para ele, essa foi a parte mais marcante da visita e que mais causou medo, aparentemente percebido durante a regressão. Durante esses exames, ele se lembra de terem retirado também o seu sêmen usando um instrumento de sucção, e o material colhido foi colocado numa espécie de pacote plástico. Depois disso, fizeram o Juscelino se sentar numa espécie de mesa e foi quando colocaram em sua cabeça alguns instrumentos que ele desconhece.
e aqueles seres começaram então a conversar entre si em uma língua que ele não entendia. Alguns minutos depois, o Juscelino voltou a ficar apavorado. Isso porque um ser que parecia uma mulher entrou na sala. Ela usava o mesmo macacão preto como os demais, até o pescoço, porém os seus cabelos eram longos, negros e caíam até sobre os ombros. Ela era mais alta que ele, com pelo menos 1,70 m, e a sua pele era mais escura que a dos homens. Ela o tocou e, mesmo com muito medo, Juscelino perdeu o total controle sobre o seu corpo e as suas reações e sentia-se como se ele estivesse extremamente atraído por aquela mulher com a qual realizou atos sexuais. Durante o ato, ela apenas abriu parte da roupa, como se fosse uma espécie de zíper, o que não permitiu que Juscelino visse todo o seu corpo e ela não permitiu que ele a tocasse com as mãos. Era como se ela praticamente estivesse ali apenas para reproduzir. No final do ato, ele ouviu a frase na sua cabeça, que dizia: "Talvez a semente viverá". Aquela mulher então saiu da sala e os outros seres continuaram a conversar entre si. Até que o Juscelino voltou a ouvir dentro da sua mente alguém dizendo que eles vinham em paz, que o seu objetivo era estudar e entender esse planeta. Queriam saber sobre os seus conflitos e guerras. Quando perguntado sobre eles, o Juscelino diz que ouviu sobre sistemas estelares, planetas e galáxias, mas isso não é contado nas matérias detalhadamente sobre o caso. Por fim, o Juscelino foi avisado de que ele precisaria voltar. Eles disseram que era hora de partir e o pegaram pelo braço, voltando pelo mesmo caminho que usaram para entrar no objeto voador. Nesse ponto, o Juscelino meio que já tinha perdido completamente a noção de quanto tempo estava ali. Os seres saíram do objeto com o Juscelino, que não conseguia definir nesse momento se ele estava acordado ou dormindo, e deitaram-no exatamente no mesmo lugar onde estava antes e voltaram flutuando para a nave. O Juscelino conta que ao ser deixado lá, o seu corpo estava completamente paralisado e rígido e muito pesado. Em seguida, ele recobrou seus sentidos e percebeu que estava embaixo da tal árvore. Ele conta que depois desse caso ele ficou 2 anos morando em cidades vizinhas porque ele não aguentou a pressão em cima dele sobre essa história. Das pessoas que o conheciam, algumas acreditavam, outros falavam que era mentira. Houve então um conflito interno dele mesmo e ele decidiu deixar essa história para trás e sair da cidade, até que retornou a Maringá, onde se casou, teve 2 filhos. Ele ainda diz que essa experiência o tornou uma pessoa melhor. A frase dele é, abre aspas, "Aquilo me ajudou muito, eu era meio rebelde, ignorante, caboclo que não levava desaforo para casa. Depois disso fiquei pacífico, me tornei mais calmo, mais tranquilo", fecha aspas. Uma curiosidade desse caso, além de mais pessoas terem visto de longe um objeto luminoso aquela noite, foi que soube-se que a mãe do Juscelino também já teve contatos ufológicos, sendo o primeiro deles quando ela tinha 9 anos de idade. E ao longo da sua vida, ela presenciou alguns fenômenos ligados à ufologia por pelo menos 6 vezes, o que faz com que estudiosos do caso acreditem que o Juscelino não tenha sido escolhido por acaso. Desconfia-se que ele, desde o seu nascimento, tenha sido de alguma forma acompanhado à distância, ainda mais porque durante essas sessões de hipnose de regressão, o Juscelino acabou se lembrando de um outro contato ufológico que ele mesmo não se recordava, de quando ele tinha 7 anos de idade. Quando foi em 1981, o Juscelino e sua esposa Marilena estavam sentados na mesa de casa quando ele sentiu uma incontrolável vontade de escrever alguma coisa. Ele imediatamente pegou uma caneta e papel e começou a fazer uma série de símbolos indecifráveis, escritos de forma irregular. Naquele primeiro momento, ele não achou que era nada importante. No entanto, esse fato se tornou mais significativo quando se soube que esses símbolos estavam relacionados com a mãe do Juscelino, a Dona Maria Rosa, que disse que em um dos seus contatos com fenômenos ufológicos se lembra de ter visto os mesmos símbolos. Porém, essa história da mãe dele não é contada em nenhuma matéria sobre o caso. Sabe-se que foi feito um livro que é vendido até mesmo fora do país sobre essa história, e lá tem tudo contado com mais detalhes, porém eu não tive acesso a esse material. Comente aqui embaixo o que você acha dessa história toda, se você acha que existem pessoas que são acompanhadas ao longo da sua vida como uma espécie de experiência, ou se quem passa por isso é uma escolha aleatória, ou o que você pensa sobre tudo isso. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.